O Renato Prado. Nicola, tem alguma notícia boa no São Paulo? Cara, a contratação do Júlio Batista me parece ser inteligente e interessante, tá? Vi muita gente comparando a contratação dele, a do Alex e do Belletti. Acho que tem diferenças. O Alex e o Belletti tiveram suas primeiras experiências como técnico na base do São Paulo. O Júlio vem de 3 temporadas no Valladolid, trabalhando no time B e também na base. O Júlio Batista vive na Espanha há bastante tempo e fez todas as licenças da UEFA. Então ele está preparado para trabalhar no Brasil, no exterior, em qualquer clube do mundo. Tá? E é um cara que, de bons predicados, identificado com o São Paulo, eu gosto. Acho que pode dar coisa boa. O Leonardo Prieto, com a possível saída de Lucas Moura. Com essa grana, Scarpa e Pochettino seriam as melhores opções? Cara, o Scarpa está à disposição do mercado para metade do ano. Tá? Isso eu ouvi de uma pessoa muito importante no Galo. Nessa semana, o Everton Guimarães trouxe a informação de que o Atlético procura interessados para negociar no meio do ano. O Júnior Alonso Júnior estava negociado, né? O Júnior vai para o Atlanta United. O Igor Gomes, o Scarpa e o Bernard. Tá? Eu posso garantir, porque eu ouvi da boca de um dirigente do Atlético, que o Júnior Alonso já está vendido, o negócio está fechado com o Atlanta United, ele vai no meio do ano, e que o Scarpa está à disposição do mercado. Tá? Silmar Lima, boa noite, Nicola. E o São Paulo? Júlio Batista fechou mesmo? Fechou sim, tá? São Paulo está adotando cautela no anúncio, porque ainda nem houve a oficialização da saída do Alan Barcelos. Mas o Júlio Batista já foi contratado, as minutas do contrato já estavam sendo trocadas hoje pela manhã. Fui o primeiro a trazer essa informação, porque uma pessoa da minha total confiança ligou para mim e falou: Nicola, tá fechado, o São Paulo e o Júlio já estão trocando minutas do contrato, e acho a escolha boa, gostei, achei interessante. O Isaías de Oliveira, fala, Nicola, fala mais do São Paulo, já falei a respeito do Júlio Batista, né? O Alan Barcelos não vai admitir, mas tem conversações avançadas com o Palmeiras, e ele decidiu deixar o São Paulo porque a promessa de que ele seria integrado ao time principal não foi cumprida. Sobre reforços, acho improvável, para não dizer impossível, que alguém seja contratado até sexta-feira. São Paulo nem está nessa pegada de trazer gente. Nicola, saúde de Londrina, você tem notícias do Rio Francisco no São Paulo? O CS está praticamente recuperado, já na fase de transição, para ser aproveitado possivelmente a partir do mês que vem. Tá? O mês de abril deve ser o mês em que o Rio Francisco passa a ser relacionado. Olha só, o Marcos Leonardo, estava até fazendo pesquisa antes de vir gravar aqui. Marcos Leonardo não vai ficar no Al Hilal, é a notícia. O Al Hilal gostaria de receber 40 milhões de euros pelo jogador. O Al Hilal pagou isso por ele. Então o Al Hilal falou agora, eu quero o mesmo valor, esquece. É o próprio Al Hilal que desvaloriza Marcos Leonardo a cada dia, certo? O próprio Al Hilal não escreve ele nos títulos importantes, colocou ele meramente numa Champions Asiática, o que não importa pra ninguém nem assiste, ninguém nem sabe do que se trata. O Renan Lodge, lateral esquerdo do Atlético Mineiro, também estava na mesmíssima situação do Marcos Leonardo. E ele chegou na FIFA, o termo é direito ao exercício da profissão. Ele fez uma rescisão unilateral. O que é a unilateral? Bilateral é quando tem as duas partes. E aí os dois falam, vamos aí, vamos rescindir, vamos aí, demorou, não tem mais nada, tá aqui a rescisão bilateral. As duas partes concordaram. Unilateral é um lado, né? Uni de um, lateral de um lado. Único lado, que era o Renan Lodge, assinou a sua rescisão, conseguindo o direito disso na FIFA. O Al Hilal não querendo, mas o Renan Lodge conseguiu. Ele chegou e falou, eles estão tirando o meu direito de exercer a minha profissão, porque eles escalaram o jogador, não convocaram o jogador para os torneios, e nem para a Champions Asiática. O Renan Lodge conseguiu então a sua rescisão. O que muda? No caso, Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo quer vir para o time de São Paulo, ele nunca escondeu isso, ele nunca escondeu. Ele quer jogar no São Paulo. O impacto que tá dando do Marcos Leonardo é porque é o seguinte, o Al Hilal, com medo de perder igual perdeu o Renan Lodge, ele foi e inscreveu o jogador para a Champions Asiática. E aí você fala, peraí, ele tá inscrito na Champions. É diferente do Renan Lodge, então como é que ele vai conseguir a rescisão? Fui pesquisar tudo e o que saiu para mim foi, ele pode pedir a rescisão e deve pedir muito em breve. O Al Hilal se resguardou colocando ele na Champions Asiática, mas não mudou o fato da desvalorizada. Ele desvalorizou o jogador.
treinador tirou o jogador dos torneios principais, colocou o jogador de um modo paliativo num torneio insignificante para não perdê-lo de graça, mas ainda assim o jogador não consegue brilhar, não consegue atuar em alto nível, não consegue ir para a seleção do seu país num ano de Copa. Então todos esses fatores são argumentos jurídicos para o advogado conseguir, usando de jurisprudência. O que é jurisprudência? O carro passou aquela ponte, então todo mundo sabe que naquela ponte pode passar. No jurídico é tipo isso. Alguém abriu essa causa e ganhou a rescisão assim acessado. Então abriu um caminho, abriu uma jurisprudência, é onde o Marcos Leonardo também pode ir pelo mesmo caminho do Renan Lodge com alguns ajustes. Então você tem a ponte para passar já. Aí o Marcos Leonardo é o tipo de jogador que ele não quer ficar lá porque ele se afastou da Copa. O Ancelotti convocando jogadores como Pombo, Richarlison, aí jogadores que não tem nem cabimento. Teve um que chamaram aí que ele nem sabia que ele existia. Um cara que tá jogando, um barbudinho lá com a cara do Daniel Alves. E aí o Marquinhos Leonardo não vai. Então a coisa ficou muito feia, a coisa ficou muito precária. E aí agora que o Flamengo tá em cima do Marcos Leonardo, até para dificultar pro São Paulo, o São Paulo olha com grandes olhos para essa rescisão, porque é rescindir lá e assinar aqui de graça a qualquer momento. Sim, tá acontecendo. O São Paulo tenta uma renovação com o Jonathan Calleri. O Calleri, segundo informações, ele ganha 1.300.000 por mês e ele teria pedido pro São Paulo uma garantia de competitividade. Tipo assim, São Paulo, ou você monta um time competitivo ou não conte comigo. Ou você monta a máquina aqui, ganha título, ou eu vou ir embora. Então assim, se é verdade que o Calleri teria pedido pro São Paulo montar um timaço pra poder ganhar título, que senão ele não quer ficar, que vai embora. Se o São Paulo não ganhar título com o seu atacante, que teria que estar fazendo gols, ele não consegue passar do Gustavo Gomes nenhuma bola, o Tapia conseguiu, ele não consegue. É o tipo de cara que acaba o jogo, o Palmeiras ganha de 1-0, ele vem chorar que o Palmeiras, ele fez ali uma tática manjada. O Palmeiras faz um gol em 5 minutos, depois só joga do meio campo pra trás. Olha pra você, Calleri. Você tinha que quebrar essa barreira fazendo gols. Os caras ficam te olhando de braço cruzado, sabe, com um chapéu de palha na cabeça, um matinho na boca, uma rede de balanço, você não passa por eles. Os caras ficam te assistindo e você não consegue fazer absolutamente nada. Então como é que pode culpar o Palmeiras? O Calleri, a cada dia que passa, ele tá mostrando sinais, pequenos sinais, de que ele pode ir embora do São Paulo a qualquer momento. Basta ele não assinar a renovação ou então assinar um pré-contrato com qualquer clube que ele pode fazer de graça agora no meio do ano. Tudo tá acontecendo simultaneamente. Rian Francisco voltando, André Silva com o futebol derretendo, sucumbindo, sumindo, desaparecendo. Calleri não dando certo com o jogador Luciano, precisando de um outro companheiro quando o Ferreirinha vive uma fase horrorosa. O São Paulo vê o Harry Macis, Rui Costa e Rafinha ter a diretoria questionada por causa de uma demissão inexplicável do Crespo e também por conta de uma contratação bizarra do Roger. Eu não acho a demissão do Crespo inexplicável, mas eu acho que a contratação do Roger era para demitir o Crespo, na minha opinião, mas trazendo um técnico de realidade e não essa maluquice que foi o Roger Machado. Então o São Paulo tá tendo inúmeras mudanças agora. No momento em que o São Paulo folga na data FIFA, ele quer voltar e voltar vencendo, mas Roger Machado não tem esse histórico de que quanto mais ele fica no time, mais ele vence. Pelo contrário, quanto mais ele fica no time, pior o time fica, e agora o bicho tá pegando. O São Paulo deve ter mudanças imediatas e grandiosas nos próximos dias. É ou não é? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.